tá? E essa atividade, vocês vão assistir o vídeo que ele explica, né? O professor explica sobre todas as questões importantes e pertinentes da passagem de plantão. Ele explica de uma forma bem tranquila e bem uma abordagem bem ampla, mas em poucos minutos. Acho que tem 20 minutos o vídeo. E eu quero que vocês escrevam com detalhe o que ele falou, juntamente com o que eu vou falar hoje, tá? É uma atividade bem simples, né? Que eu deixei de avaliação para vocês. Aí na semana que vem a gente já vai mudar para a unidade curricular 1, né, na metade da semana, tá? E eu vou comunicar a vocês quando a gente trocar. E aí é uma unidade curricular mais longa. Eu já vou até dizer para vocês aqui. Eu não tenho. Já vou até dizer para vocês aqui até quando ela vai, que ela vai longe. Ó, o C1 ela vai começar no dia 23, 24, mais ou menos, a gente vai começar ao C1, tá? E a gente vai nela até o dia 13 de novembro. Então, a gente vai por bastante tempo nessa unidade curricular, tá? Onde a gente vai ver, vai começar a ver a anatomia também, mais lá para o final. E aí, é bem provável, né, que quando a gente for ver a anatomia, a gente tem a aula presencial lá na escola, vou marcar, para que eu consiga explicar melhor para vocês algumas anatomias que são mais complicadas, tá? Mas isso vai ser para mais adiante e eu vou comunicar a vocês quando eu for fazer. Se até lá a gente ainda não tiver voltado às aulas presenciais, né? Se já tiver voltado, aí tudo certo. Deixei mais algumas atividades para vocês lá na plataforma também de revisão, tá? Do conteúdo. E atividades de anotações de enfermagem também, tá? Que eu acho pertinente, né? Não sei se vocês vão entender muito bem de início o que eu coloquei. Eu coloquei como se fosse um caso clínico, né? Sem termos técnicos, para que vocês transcrevam em termos técnicos e façam a anotação seguindo aquela ordem cronológica que a gente viu ontem, tá? Mas qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês sabem que vocês podem me perguntar. Lembrando que hoje é a nossa última aula da semana, amanhã o tempo é livre para fazer as atividades de vocês. Todos os exercícios que eu dei essa semana serão corrigidos na segunda-feira. Então vamos começar. O assunto, então, que eu trouxe para vocês hoje é um assunto bem complicado, muitas vezes, de lidar no hospital. Vou fechar minha câmera aqui. É um assunto bastante complicado porque gera muita discussão, né? A questão das escalas. Por que gera discussão? Porque todo mundo quer ter um folgão no final de semana, né? Quer ter uma folga de final de semana. E a enfermeira tem que dar essa folga para um e não pode dar para outro, por questões de organização, né? Eu não posso dar folga para todo mundo num plantão do final de semana, né? Até porque o certo é toda a equipe trabalhar no domingo, ou que eu consiga tirar um ou dois da equipe, mas que eu tenha uma quantidade de pessoas para trabalhar num plantão de 12 que seja razoável para todos, porque é um plantão muito cansativo, né? No plantão de 12, se eu sou da equipe da manhã, eu vou fazer a rotina da manhã, que eu já estou acostumada, e a rotina da tarde, que não é o meu costume. Se eu sou da equipe da tarde, eu vou ter que fazer a rotina da manhã, que também não é o meu costume, né? E se eu sou da equipe da noite,
vou fazer a mesma rotina de sempre, porque é noite 1 e noite 2, então não muda nada na rotina, somente a questão da escala mesmo que vai cair no dia que for do meu plantão, tá? Então vamos adiante. O que são as escalas, né? São o modo como cada instituição organiza a jornada de trabalho dos funcionários. E ela visa uma maior produtividade e a qualidade na prestação do serviço. É por isso que as escalas têm essa variação, né, de acordo com as necessidades do empregador e as determinações estabelecidas pelo sindicato de cada categoria. Então, eu vou falar para vocês algumas regras da CLT, que diz que para cada domingo trabalhado, o funcionário tem direito a uma folga, tá? Na Santa Casa é diferente. Na Santa Casa, um plantão de 12 no domingo te dá direito a 2 folgas na semana, tá? E se tiver mais um feriado no meio dessa semana, que venha a cair num dia que tu não tá de folga, que tu trabalhe, então tu tem direito a 3 folgas nessa semana. É bem complicado tu tirar essas 3 folgas na mesma semana, porque lá eles também não permitem que tu fique mais do que 3 dias afastado do hospital, né? Diferente do HU. Ali no HU tem pessoas que às vezes conseguem folga de 5 dias para viajar e tal, né? Então, eles conseguem fazer esse folgão. Lá na Santa Casa, a gente consegue fazer uma folga de. Só um minutinho, gente. Lá na Santa Casa, vocês vão ver que tem muita briga por folgão no final de semana, porque o que o pessoal faz, né? Só na Santa Casa, porque eu sei que vai ser a porta de entrada de muitos aqui para o mercado de trabalho, né? O pessoal trabalha no domingo e tem direito a 2 folgas. Mas a pessoa não quer tirar as folgas durante a semana, né? Então a pessoa espera para o próximo domingo, que não vai ser do seu plantão, vai ser o domingo que vai cair no plantão do outro turno, e junta as 2 folgas, ou folga sexta, sábado, domingo, ou folga sábado, domingo, segunda, ou folga domingo, segunda e terça, né? Só que tem pessoas que preferem fazer o plantão de 12 no domingo e já tirar as 2 folgas na corrida, né? Que são segunda e terça. Normalmente são as pessoas de mais idade que fazem isso, porque ficam mais cansados da função do plantão, né? Como é que vai fazer essa questão? A gente tem, como enfermeira, a gente tem que fazer uma lista de escolhas, né? A gente pergunta para cada profissional quais são as preferências de folga. Eu não me importa que eu não folgue segunda e terça ou sexta, sábado, mas no dia 25 eu preciso de uma folga porque é aniversário do meu filho. Ótimo! Aí eu já vou fazer a minha escala de acordo com o pedido daquele profissional, porque a gente também tem que levar em conta o processo de humanização, né? A humanização não deve ser aplicada somente aos pacientes dentro do hospital, aos colaboradores também. E aí eu vou colocar aquele funcionário de folga naquele dia, então eu tenho que me atentar para não colocar outros funcionários naquele dia, porque senão pode acabar dando sobrecarga de trabalho nos outros colegas que vão estar trabalhando, né? E vocês vão ver que o plantão de 12 é uma coisa muito estranha, porque tu sai, quem trabalha de manhã mesmo, tu sai no domingo, tu chega no domingo às 7 da manhã e sai no domingo às 7 da noite de dentro do hospital. Aí tu passa o plantão pro turno da noite. No outro dia tu vem trabalhar e tu recebe o plantão de quem tu passou de novo. Vai receber o plantão dele. Então a gente dizia assim, gurias, eu vou ali em casa tomar um banho, café e já volto, porque tu chega em casa exausto, quer tomar um banho, comer alguma coisa e descansar, porque no outro dia, às 7 da manhã, tu já vai ter que estar lá de novo. Então é assim, tu sai do plantão, mas o plantão não sai de ti. Até tu relaxar, até tu voltar a si,
é complicado, principalmente se é um plantão turbulento, porque às vezes a gente passa as 12 horas correndo, a gente só para ali para almoçar, né? E quando consegue almoçar tranquilo, porque às vezes almoça já na adrenalina, porque tá na correria, nem come direito, né? Ou às vezes a gente passa um plantão de 12 assim, calmíssimo, calmíssimo, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma correria. E isso aí não tem como prever, né? Um plantão hospitalar, a gente entra, né? E não sabe como é que a gente vai sair. A gente sabe que a gente vai ter ou muito trabalho, ou a gente vai ficar só na expectativa de ter mais trabalho e não ter. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, de qualquer forma, é muito cansativo. Porque façam um apanhado do dia de vocês em 12 horas. O que vocês fazem em 12 horas? A gente acorda, a gente toma café, a gente toma banho, a gente vai aqui, a gente volta para casa, a gente vai ali, volta para casa, almoça, né? Faz alguma coisa em casa, tem que fazer alguma coisa na rua, vai. E antes das 7 da noite, tu já está de volta em casa. E enquanto isso, aquela pessoa continua fazendo as mesmas tarefas. Ela está num plantão de 12 disponível para trabalhar. Então, é muito cansativo para o organismo. Tem pessoas que preferem trabalhar em 12 por 36 sempre, né? Eu digo que, para mim, a noite não foi feita para trabalhar, a noite foi feita para dormir. Eu não funciono à noite. Eu prefiro trabalhar de manhã 1000 vezes, mas trabalho bem à tarde também. Mas eu adoro o turno da manhã, não tenho problema nenhum em acordar cedo. E se eu dormir tarde também, eu acordo cedo numa boa. Né? Já tem pessoas que não conseguem. E é aquela questão, né? Quem trabalha de noite 12 horas, dorme para trabalhar e trabalha para dormir, né? Porque tu fica quebrando o teu sono sempre. Tu nunca tem um ciclo de sono completo. Tá sempre razoavelmente cansado, né? Mas tem pessoas que trabalham anos assim, depois elas não sabem mais voltar à rotina do dia, porque já estabeleceram no organismo delas um costume de dormir durante o dia ou durante a manhã, né? Aí vai de cada preferência mesmo. E a gente é escutado nas nossas preferências de horário no hospital, tá? Quando forem lá largar currículo na Santa Casa, por favor, desconsiderem aquela questão que se fala, não dá tua preferência, não diz assim, eu prefiro em tal lugar, porque é aí que eles não vão te colocar. Não, isso aí não existe, gente. Eles vão te perguntar se tu tem afinidade por algum setor, e se tu não tem afinidade por algum setor. Olha, eu não consigo trabalhar com psiquiatria, eu não consigo para o hospital psiquiátrico. Me coloca em qualquer lugar, menos psiquiátrico e pediatria. Se não for os lugares, os únicos lugares que tiver vaga, vai para outro lugar, tranquilo, por favor, parem com essa história que espalharam por aí, eu não sei nem de onde, de que lá na Santa Casa é punição tu dizer que tu não quer trabalhar, vou te dar uma lição, então tu vai trabalhar aí. Na verdade, acontece o afastamento de alguns profissionais do seu setor por incoerências com a conduta, né, e com a ética, e aí eles são deslocados para esses setores por algum tempo para trabalhar lá, e depois eles são remanejados novamente, tá? Vão para setores mais calmos, setores mais tranquilos, quando eles têm a possibilidade de permanecer no hospital, porque essa nova administração do hospital, eles não dão muita colher de chá para essas questões. Antigamente, quando era só com as irmãs, né, a gente até tinha um pouco mais de paciência, de tranquilidade com essas questões. Agora não, agora o pessoal tem o hospital como uma empresa, né? O que de fato também não está errado. É verdade, eles têm que tratar como uma empresa e os funcionários. Então vamos adiante. Na ocupação de enfermagem, que realiza a escala é o enfermeiro com a participação da equipe, e a finalidade é organizar racionalmente a assistência contínua do pessoal para o desenvolvimento do cuidado. Então, assim, é somente o enfermeiro que faz a escala, tá? Ele pode entregar uma folha para ti, uma folha de rascunho, e dizer, fulano, coloca aqui as tuas folgas, as tuas preferências de folga, que eu estou passando para toda a equipe aqui, e aí a gente vai ver como é que vai ficar, se vai dar para eu te dar todas as suas folgas nesses dias que tu quer, ou se a gente vai precisar modificar alguma coisa.
e aí ele passa um rascunho, tá? Mas quem assina e envia para o departamento a folga de vocês é o enfermeiro. Departamento é departamento pessoal. Então, eles fazem de acordo, né? Eles monitoram essa escala de acordo com o que o enfermeiro mandou para eles. Por exemplo, eu estou de folga amanhã, mas me enganei e achei que eu estou de folga hoje. Eu não fui trabalhar. Não está na minha escala que eu estou de folga hoje. Então, isso vai figurar como falta. E a gente não pode ficar alterando a escala depois que a gente manda para eles, tá? É considerado como falta. Às vezes cai aqueles temporais, um dilúvio na cidade, e aí o pessoal não vai trabalhar e fica ligando, olha, troca minha folga para hoje, para eu não ficar com falta, porque aqui na Santa Casa a gente tem um benefício de assiduidade. Tu ganha uma porcentagem a mais no teu salário se tu não te atrasar e não faltar nenhum dia da tua escala, né? A gente pode bater o ponto até 7,9, 1,9, 19,9 e não configura como atraso. Agora, se eu bater meu ponto 7,11 da manhã, eu já perdi meu benefício de assiduidade porque eu cheguei atrasado no trabalho, tá? E a gente vai ver a importância de ser pontual com a questão da passagem de plantão, que é o próximo conteúdo que eu vou ver com você. Então, eu tenho que ter o meu compromisso. Ou muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão de folga e vão trabalhar. E aí tu bate o ponto e deu como tu foi trabalhar. Então, acaba que tu pode perder essa folga. Se não conseguir modificar, se não conseguir falar com o departamento, dizer que tu foi trabalhar e que tu bateu o ponto e eles não relevarem, tu perde essa folga, porque daí tu trabalhou no teu dia de folga. E é bem comum, às vezes a gente se organiza, né, faz as divisões de pacientes na unidade, tá tudo certo, quando vê, olha o fulano, aparece, fulano, o que tá fazendo aqui hoje? É porque estavas de folga, pá, e a pessoa, as pessoas nem vão embora, né, porque já fizeram toda a organização para sair de casa. Aí, às vezes, a gente consegue dar uma reorganizada com isso. Então, o que, que é importante? A gente tem uma cópia da nossa escala para acompanhar, né? Uma foto no telefone, copiada numa agenda, um xerox preso na parede de casa, enfim, a forma que a gente achar melhor para visualizar os dias que a gente está de folga, os dias que a gente trabalha. E para fazer a elaboração dessa escala, né, dessa distribuição do pessoal, a gente tem que reunir os conhecimentos relativos às necessidades dos clientes e da equipe de enfermagem e as características do serviço, né? Porque eu não posso dar folga para 3, 4 colaboradores e ficar com 1 ou 2 para trabalhar. Se eu tenho 40 pacientes na minha unidade, eu vou dar 20 pacientes para cada um, fazer todas as rotinas enquanto tem 3 em casa de folga. Não dá, então eu tenho que dar uma folga para um, uma folga para outro e organizar dessa forma. Ou às vezes a gente acaba ficando até devendo folga porque não dá para dar folga para todo mundo na semana. E isso já infringe os princípios do Código de Leis Trabalhistas, tá? Porque a gente tem um período certo para tirar folga. Então, tem 3 tipos de escala. Alguém falou. O Rafael, oi Ana Paula, verdade é um mito quando se foram obrigados a pegar uns anos na Santa Casa para pegar a experiência? Olha, Rafael, assim, ó, aqui em Rio Grande, a gente tem a sorte de ter a Santa Casa, né? Por isso que eu digo que a maioria de vocês vai passar por lá. Porque não é que é obrigado tu pegar uns anos na Santa Casa de experiência. A Santa Casa é um dos únicos locais da cidade que aceita pessoas recém-formadas. Eles gostam do público recém-formado porque, falando em uma frase simples para vocês entenderem, é sangue novo na equipe, entendeu? Não são pessoas com vício, são pessoas que vêm já com uma teoria na cabeça, né? Vem querendo fazer o certo, vem com vontade de trabalhar, porque tem pessoas lá no hospital que elas estão lá há 15 anos, cheias de vícios já, que ninguém consegue mudar. Então, a Santa Casa gosta muito de pegar pessoas sem experiência e eles não têm problema nenhum. Apesar de que agora a gente tem muitas casas de idosos na cidade que também aceitam.
Só que não é um lugar que vai te dar muitas experiências como um ambiente hospitalar, né? Então, a Santa Casa, ela permite, mas não é obrigado a ir para a Santa Casa. Só que lá em Pelotas, ninguém consegue pegar emprego nenhum quase sem ter experiência. E aí o pessoal acaba vindo trabalhar aqui para adquirir experiência e depois de um ano de carteira assinada, comprovado da experiência, eles vão para Pelotas e conseguem emprego lá, tá? Mas também a gente consegue aqui em Rio Grande, agora a gente tem a EBSER, né, com os seus salários exorbitantes, que a gente fala, né, porque é uma discrepância enorme a diferença de salário das outras unidades hospitalares, dos outros locais de trabalho aqui da área hospitalar em Rio Grande para a EBSER, né. Técnico ganha 3, 4 mil, que é o piso correto. E enfermeiro ganha 6, 7 mil, dependendo da unidade, se é recinto fechado ou não, se tem adicional noturno. Mas se tu prestar o concurso e for aprovado, tu também pode trabalhar na EBSER sem ter experiência. Mas aí tu vai, a gente fala que tem a prova de títulos, né? Então, se tu precisa fazer 150 pontos na prova para entrar para a EBSER, né? Acho que foi 150 pontos a última vez que teve. O mínimo. Não, o máximo, acho que é. Não me lembro agora. Não, a colocação, acho que tu tinha que ficar entre os primeiros 150. Isso, tu tinha que ficar entre os primeiros 150 por pontuação mais alta, né? E aí vai para a prova de títulos, porque tu e mais 10 pessoas podem ter acertado 65% da prova, né? Ah, a gente está com a mesma pontuação, a gente está no mesmo patamar. Mas aí eles pedem prova de títulos. E de carteira assinada, só de carteira assinada, cada ano de carteira assinada nessa tua profissão que tu vai exercer no concurso, tu ganha 1 ponto para cada ano. Então, se tu tem 10 anos de carteira assinada, tu já tem 10 pontos de diferença na frente do teu colega. Se tu tem certificados de cursos, de seminários, também vale como pontuação. Pós-graduação, pós-técnico, participação em congressos, doutorado, mestrado, tudo isso conta para tu passar na frente de todo mundo. E aí a prova de títulos ela é seletiva, né? Mas eu tive uma aluna que eu sempre conto a história dela, assim, fugindo um pouco do assunto, porque ela passou muita dificuldade, assim, ó, de necessidades básicas enquanto ela fazia o curso, mas ela não deixou de fazer o curso, ela conseguiu dinheiro emprestado, né? Os colegas, a gente fez, eu participei, a gente fez umas cestas para ela básicas, assim, com mantimentos de alimentação, porque ela trabalhava na Santa Casa, né, no serviço de copa, naquela época que eles não pagaram por mês, e ela não tinha condições de se manter, né? Então, ela pegava as passagens do serviço e ia para a escola, porque as aulas da escola ela ia a pé para o serviço dela, né? Ela ia a pé para o hospital, e aí depois ela usava a passagem de retorno para voltar para casa. E ela pegou e apagou tudo que ela tinha na memória do telefone dela, já era um telefone bem antigo, e ela gravou as aulas, os áudios das aulas do Rômulo Passos, que é o cara que mais aprova pessoas, né, na EBSER. Ele é especializado nas provas da EBSER, ele faz cursos preparatórios para concurso somente para isso. E aí ela todos os dias ia no ônibus estudando e ficava, soltava 7 do serviço, chegava em casa, dormia e passava a noite inteira estudando. E aí ela foi para Pelotas para concluir o curso dela, porque não ia dar tempo, porque ela fez a prova da EBSER e ela passou. Ficou assim, ó, entre as cabeças, sabe? Ela ficou entre os que mais pontuaram na prova. E aí ela foi para Pelotas, que tinha um curso lá que terminava antes do nosso aqui, se formou lá e conseguiu assumir o concurso, e hoje ela trabalha na FURG. Né? Ela superou todos os obstáculos que ela tinha em busca do sonho dela e ela conseguiu. Então, não é porque eu sou recém-formado que eu não vou prestar um concurso porque não vai dar. Vai, sempre dá, né? Sempre dá para a gente passar. É que a gente não prioriza.
essa questão do estudo para um concurso, porque é muito material. Mas dá certo, e é um exemplo que eu dou sempre assim para os alunos que estão começando, porque vale a pena a gente se dedicar, né? Abdicar de outras coisas, porque depois tu vive situações melhores. Hoje, né, ela que passou muitas necessidades, hoje ela ganha um salário digno da profissão dela, né, dos turnos, e fora as horas extras que a EBSER te dá, os treinamentos, tu ganha muito treinamento, então é um excelente lugar para trabalhar. Tá? Mas não é obrigatório pegar a experiência na Santa Casa. Então, vamos adiante. A escala mensal, né, é uma das escalas que a gente tem, que é uma representação da distribuição dos profissionais de enfermagem, de uma unidade durante todos os dias do mês, segundo seus turnos de trabalho. Estes podem ser de 30, 36 horas, 40 horas, 12 por 36 ou 12 por 60, tá? 12 por 36 é 12 horas de trabalho para 36 de folga e 12 por 60, 12 horas de trabalho por 60 de folga. No serviço noturno e diurno. Então, tem que fazer a escala para toda a equipe, para todas as equipes, né? Na virada do mês tem que dar a largada com a escala de todas as equipes. Quem faz a escala de cada equipe é o enfermeiro responsável por aquela equipe, né? Se eu sou da equipe da manhã, eu faço da manhã. Eu sou da equipe da tarde, eu faço da tarde, assim como da noite 1 e da noite 2. E a gente tem que registrar todas as folgas, férias e licenças. Por quê? Porque eu vou ter um funcionário que eu não vou poder contar, né? Esse funcionário vai estar de férias a partir do dia 15. Bom, então a partir do dia 15 eu tenho que contar, como eu tenho, em vez de 5 funcionários, eu tenho 4. Eu tenho que me organizar conforme aquilo ali. E sempre vai ter um funcionário afastado, um funcionário de atestado, um funcionário de licença maternidade, um funcionário de férias, né? Um funcionário doente. Então, a gente tem que estar sempre se organizando quanto a isso. Quando é um período muito longo de afastamento, a gente tem, né, para as férias, o ferista e nas folgas, o folguista, que são pessoas que ficam numa escala disponível. Assim, o folguista, ele não tem unidade própria, tá? O folguista, ele pode trabalhar em várias unidades do hospital e em 2 turnos, dependendo da disponibilidade. Então eu tenho a Joana, que ela é folguista de manhã e tarde. E eu tenho a Marina, que é folguista da noite. Então, sempre que tem alguém de folga, vamos supor, a Joana atua no São Roque, São Lucas 13 e São Camilo. Aí a gente vai dar uma escala para ela dizendo, olha, na segunda e na terça tu vai trabalhar no São Roque de manhã. Na quarta e na quinta tu vai para o Camilo 1. Na sexta, no sábado, tu vai para o Lucas 3 de manhã de novo, tá? Ou pode ter um turno fixo também. Essa pessoa ela só não trabalha domingo e feriado, tá? A condição dela de folguista é que ela renda a escala durante a semana. Se porventura ela precisar trabalhar num feriado ou num domingo, ela vai ter os mesmos direitos dos outros. Ela vai ter a folga dela do feriado e a folga dela do domingo durante a semana. E aí ela não vai poder fazer parte de alguma escala nesses dias, tá? E o ferista, ele circula em todo o hospital. Ele trabalha 30 dias em cada unidade, rendendo aquele profissional que está de folga. Tá? E ele vai render esse profissional da mesma forma que os outros. Ele vai trabalhar nos domingos, ele vai trabalhar nos feriados, ele vai ter direito às suas folgas por causa disso. Ele só não vai ter uma unidade de referência para ele trabalhar. Isso é bom porque tu adquire experiência. Tu vai saber, em um ano, tu vai saber como trabalhar em todas as unidades do hospital, bem dizer. Porque tu vai pegar todas as rotinas, né, conhecer todas as equipes e todas as peculiaridades de cada setor. Por exemplo, aqui na Santa Casa, a gente tem as unidades clínicas, a gente tem, né, o São Roque, o São Camilo, mas tem as suas especificidades. O São Camilo é mais tranquilo, tem mais pessoas com convênio, né?
a gente tem alguns pacientes em tratamento de câncer, às vezes algum pós-operatório imediato vai para lá. Já no São Roque, tu vê tudo o que pode acontecer e até o que não pode. Assim, é uma unidade que tu vê de tudo mesmo, né? Tem o São Lucas 3, que agora é a ala Covid, mas é uma unidade pré e pós-operatória, então as pessoas internavam lá para fazer cirurgias e depois da cirurgia elas ficavam lá. Então a gente tinha muita fratura lá, muita fratura mesmo. Essas pessoas de acidente de moto, né? Muita gurizada nova, que dava bastante trabalho, porque imaginem, né, aquela questão que eu já conversei com vocês, o pessoal sai para a rua na rotina diária, tem uma intercorrência no meio do caminho, e da noite para o dia está em cima de uma cama, sem poder se mexer, precisando do auxílio de todo mundo. Então, como eram uns guris novos, muitas vezes até um pessoal drogado, né, se tornavam agressivos por não poder sustentar o vício, eles abusavam das estagiárias. Né? Ficavam querendo que as estagiárias dessem banho neles, que ficavam querendo que as estagiárias vissem eles sem roupa, não queriam que os rapazes atuassem com eles, né? Ficavam largando piada, muitas vezes a gente tinha que ter uma postura bem ríspida, assim, bem rígida, bem seca com eles, porque a gente também não pode tratar com muita cordialidade, porque eles interpretam de outra forma, né? Então, era um setor que dava bastante o que falar. Teve até falando já para vocês se prepararem, que uma aluna chegou perto de uma maca para falar com o paciente e, sem que ela percebesse, o paciente puxou o telefone do bolso dela, entregou o telefone para um acompanhante ou para alguém. Eu sei que quando ela se deu conta, o telefone já nem estava mais com ela, já nem estava mais dentro do hospital. E aí ela perdeu o telefone. Então, a gente tem que estar ligado em tudo, né? Só contando alguns casos para vocês. Sempre acontece. Deixa eu anotar a presença aqui. Pronto. Tá, isso aqui eu já falei para vocês. E aí tem que ter a garantia do número suficiente de cada categoria, né? Isso aqui eu também já falei, durante as 24 horas, porque é o período de funcionamento do serviço. A metodologia da assistência utilizada, o respeito às normas da instituição e os regimentos do serviço de enfermagem, respeito às atribuições e a dinâmica dos elementos e as características da clientela. Tudo a gente já conversou nesse internet. E aí eu coloquei as principais questões da CLT, né, que é o Código de Leis Trabalhistas, para deixar para vocês explicado o porquê dessa escala permitir folgas e não permitir, né? E o porquê que a gente tem que ficar um período afastado do trabalho para descanso, né? Então, a gente tem que ter jornada de trabalho de no máximo 8 horas ou 44 horas semanais, folga uma vez por semana, preferencialmente aos domingos, o que não vai acontecer sempre, porque se a semana tiver 5 domingos, né? Porque a gente não pode, mas se o mês tiver 5 domingos, a gente não pode pensar que um mês tem 4 semanas só, porque
começa na metade de uma semana e termina na metade de outra, e a gente acaba tendo 5 domingos. Então, uma equipe vai trabalhar 3 domingos e a outra vai trabalhar 2. Tá? Isso é inevitável. Mas para cada domingo que tu trabalhar, tu vai ter uma folga durante a semana. E é obrigado tu ficar, no mínimo, 8 horas fora do hospital entre uma jornada e outra. Tá? Então, eu não, por exemplo, essa questão da folguista, né? Ela não pode trabalhar de manhã e à noite render outro profissional no hospital. Porque se ela soltar a 1 da tarde e pegar às 7 da noite, ela não vai ter dado esse intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. E isso é proibido. Tá? Apesar de acontecer, pessoas que soltam tarde, pegam cedo no trabalho, isso não é registrado. Tá? As horas são colocadas em outras formas, em pontos, são distribuídas para que essa pessoa receba, ou então ela tira em folga essas horas, tá? Fica como banco de horas. Então, a gente tem que ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Isso é para qualquer local que trabalhe conforme o Código de Leis Trabalhistas, tá? Lá no Senac a gente segue a CLT, o comércio segue a CLT. Sim, a pessoa pode trabalhar em 2 empregos, só que naquele mesmo ambiente ela não pode ter menos do que 11 horas de intervalo. Eu posso, vocês vão ver e até vocês vão fazer, né? Quando abre os processos seletivos ali na FURG, que são contratos de até 6 meses, o pessoal sai da Santa Casa e pega na FURG, solta uma da Santa Casa e pega uma na FURG, porque é só atravessar a rua. Aqui para nós é fácil, né? É bem tranquilo de fazer isso. Não tem problema nenhum. Agora, ter ter 2 registros de ponto com um intervalo menor do que 11 horas no mesmo local, não pode. Mas tu pode sair da Santa Casa e ir para a FURG, sair da FURG e ir para um pensionato trabalhar toda noite. Isso aí tem pessoas que fazem, tá? As pessoas se privam de descanso por algum tempo para juntar um dinheiro, para sair de uma condição financeira ruim, e depois elas voltam a uma rotina de pelo menos 2 empregos. Mas vocês vão ver que, infelizmente, na área da enfermagem, a maioria das pessoas tem 2 empregos, tá? Não tem problema nenhum trabalhar em 2 locais. Você não pode ter um intervalo com menos de 11 horas de uma jornada para outra no mesmo ambiente. Tá? Então, por isso, eu soltei às 19 horas do meu plantão de 12. Eu pego amanhã às 7. Aí eu vou ter 12 horas de intervalo. Não tem problema, posso voltar. Tá? E as jornadas serem no máximo de 12 horas. Tem locais que não seguem a CLT, que tem seu próprio Código de Leis Trabalhistas, que eles permitem fazer plantão de 24, 36 horas, e aí depois eles te dão uma bonificação, né? Ou te pagam esse valor em dinheiro, ou te dão em folga, mas normalmente eles te pagam em dinheiro, e é bastante rentável, né? Tu ter esse benefício. Agora entendi porque de um familiar que vive para cá. Então, viu? O pessoal se vira, né? O pessoal trabalha para conseguir, porque a gente chega num ponto que a gente consegue ver que a gente está num pique e consegue resistir, né? Então a gente vai, porque a gente consegue adquirir o dobro de renda, né? Consegue adquirir o dobro de coisas ou juntar dinheiro para realizar o sonho. E aí a gente faz isso, né? Muito cansativo, né? Porque se vocês pararem para pensar, uma pessoa que trabalha no ambiente hospitalar em dois empregos, ela trabalha todos os domingos. Parou porque teve Covid, né? Essa pessoa ela trabalha todos os domingos, porque se ela trabalha de manhã no hospital e à tarde no outro, cada domingo vai cair numa escala. Nesse domingo eu vou trabalhar com o meu plantão da manhã, no outro domingo eu vou trabalhar no meu plantão da tarde. E aí as pessoas trabalham todos os domingos, tá? São escolhas, são decisões, são necessidades, né? E dá para viver, porque se tu tem um sonho para alcançar, um objetivo, enfim, né? Tem que ir atrás. O pagamento
trabalho noturno, então tem o adicional noturno, né? Que ele é válido para quem trabalha entre 22 horas e 5h52, porque, 5h52 sim, porque tem pessoas que pegam às 6 da manhã, e isso já é considerado manhã, né? Então, elas não têm adicional noturno. Então, se tu vai trabalhar no hospital, no turno da noite, que é das 19 às 7, tu já vai ganhar o adicional noturno, tu vai ganhar um pouco mais. Se tu for trabalhar no bloco cirúrgico, ou na UTI, ou na unidade de queimados, tu vai ganhar recinto fechado, que também é mais uma bonificação, tá? E aí consegue tirar um pouco mais de salário do que as outras equipes, né? As outras unidades hospitalares, que são trabalho diurno, e isso, a insalubridade também. Eu acho que ainda está em 20%. Tem locais que estão ganhando insalubridade direta, 40%. Mas eu acredito que esteja em 20%. Não sei agora com a questão do Covid. Quem trabalha lá na ala Covid recebe 40% de insalubridade. Mas até quando eu trabalhava lá no hospital, era 20% de insalubridade que recebia. O pagamento, dois descansos de 30 minutos durante a jornada para lactantes. Então, as mulheres que amamentam, trabalham, por exemplo, 6 horas, elas podem, com 2 horas e meia de trabalho, dar uma parada, com 4 horas e meia de trabalho, dar outra parada para amamentar o bebê. Ou então juntar esses dois descansos, né, que vai fazer 1 hora, e trabalhar 5 horas direto, só com 1 hora mais cedo, que o pessoal normalmente prefere fazer. E aí é por 1 mês depois do retorno da licença maternidade, tá? Depois que passou o mês, que já passou, porque a licença maternidade são 4 meses. Aí tu volta, tu pega mais 1 mês de férias normalmente. Fica 5 meses em casa com o bebê. Aí, quando tu retorna, tu fica mais 1 mês nessa função aí de soltar um pouco mais cedo, que dá os 6 meses do bebê, e é o tempo que é recomendado no mínimo, tempo mínimo, para amamentação exclusiva. Aí depois disso não tem mais necessidade. Aí já dá para fazer introdução alimentar e outras questões, né? Deixar leite para o bebê, enfim. E para a jornada que excede 6 horas, a previsão é de 1 a 2 horas para repouso e alimentação. Então, a gente tem direito a 1 hora de descanso, seja numa rotina de 8 horas de trabalho, ou seja numa rotina de 12 horas de trabalho. Tá? Tu tem que parar, normalmente o pessoal para no horário do almoço, né? Para comer, bate o ponto e tal, tem seu descanso de 1 ou 2 horas, dependendo do que prevê o hospital. Intervalo de 15 minutos para a jornada que exceda 4 horas e que não ultrapasse 6 horas. Então, vocês vão ter no plantão diário de vocês, no turno diário, 15 minutos de descanso. E aí, o pessoal que fuma, pega esses 15 minutos e vai na rua fumar, ou quem não fuma, usa esses 15 minutos para tomar café, enfim. Né, eu acho errado, né? Primeiro, um profissional da área da saúde ser fumante, segundo, sair no meio do seu trabalho para fumar e voltar para dentro do hospital com cheiro a cigarro. Então, tu segura até o final, né? Fuma depois o que tu quiser lá fora. Mas o pessoal faz bastante isso, sai ali, aqui na volta dos 2 hospitais, o pessoal sai ali nas pracinhas da volta do hospital para fumar e depois retorna para dentro do hospital, né? Tem que tirar o jaleco, pelo amor de Deus. Não vão se sentar no banco da praça para fumar de jaleco, que aí é de cortar o pescoço. Mas as pessoas saem de jaleco, sentam ali no banquinho da praça e voltam. Cada um sabe de si, né? Mas eu acho bastante errado isso. E no impresso da escala tem que constar a unidade que ela se refere, o período de referência, né? Por exemplo, setembro de 2020, o nome dos funcionários, as categorias deles, os dias do mês, os dias da semana, as folgas e o nome e assinatura de quem elaborou. E se cuidar para que não ultrapasse 5 ou 6 dias sem folga. Então, eu trabalhei nesse domingo, vou trabalhar nesse domingo agora, o próximo. Durante a semana, eu tenho que folgar na quarta, na
quinta, na terça, no sábado, enfim. Ah, não, vou te dar uma folga no sábado. Ah, que beleza, vou folgar sábado e domingo, tá? Ou então eu posso tirar essa folga na outra semana. Não é o certo, porque eu vou ficar mais de uma semana sem folga, bem dizer, né? Mas aí o pessoal se organiza como pode, porque se eu trabalhei nesse domingo, eu tenho direito a essa folga. No domingo que vem, eu não vou trabalhar, mas eu quero juntar duas folgas porque eu quero fazer uma sexta, sábado e domingo. É contra as regras, mas o pessoal se organiza e faz, porque às vezes as pessoas querem viajar, às vezes as pessoas têm alguma coisa para fazer e dá para dar uma organizada quanto a isso. Aí tem que acertar com a equipe. E aqui eu coloquei para vocês mais ou menos como é que é a figura da escala, né, sem estar preenchida. Sem estar preenchida por completo. Então vocês podem ver que tem tudo que a gente falou ali, ó. O enfermeiro, o técnico, né, auxiliar. Aqui nesse campo vai o sobrenome, o nome, o registro no Corém e a escala de trabalho. Ó. O enfermeiro vai trabalhar segunda, terça, quarta e quinta. Não está preenchido aqui nos próximos dias. Pode ser que seja uma folga. E está de plantão no domingo. Tá? Esse D aqui em cima é de domingo, conforme os outros dias da semana estão descritos também. Está de plantão no domingo. Já deixa na escala pintado no dia 15, quando vai ser feriado, para não se perder, porque às vezes a gente coloca o pessoal para trabalhar nisso, dá conta que aquele dia é feriado, né? E ali, nessa escala, está padronizado T como trabalho normal, né? Dia normal de trabalho, F como folga e P como plantão de 12. E aí o pessoal colocou aqui também, não está na legenda, mas o M é de manhã, o T é de tarde e o N de noite. Tá? Pode ser também usado assim. E a escala mensal, então, né? O enfermeiro se adapta à equipe da instituição onde trabalha, o que faz isso junto com ela. Na escala exemplificada, contam as categorias, o nome completo, o colaborador e a relação do mesmo. Para cada colaborador há uma letra, né, a qual indica se é dia de folga, com a letra F, se é plantão de 12, com a letra P, e os dias normais de trabalho são representados por M, T e N, que é manhã, tarde e noite, como eu falei para vocês. E agora, tem uma escala aqui preenchida. Então, vejam que confusão que é para a gente ver o nosso dia de folga. A gente tem que colocar regrinha, né, embaixo e acompanhar. Porque a gente não vai conseguir visualizar na hora o que a gente está, onde a gente está, né? Porque vocês vejam que nessa escala aqui, o pessoal da manhã e tarde está no mesmo quadro do gráfico. Manhã e tarde está aqui. Tem locais que é assim. E o turno da noite também, ó. Noite 1 e noite 2, né? Aqui em cima está a noite 1, aqui embaixo está a noite 2, o plantão. É mais fácil de visualizar, mas ao mesmo tempo está misturado. Então a gente tem que ter muito cuidado e ver com uma reguinha mesmo, para a gente não se confundir, não ver a linha de baixo e pegar a folga do colega para nós. Porque aí vocês imaginem, se eu acho que a minha folga é no mesmo dia da folga do colega, vai ter 2 profissionais faltando naquele dia. Ele que está certo e eu que estou errado, né? E vocês podem perceber que aqui nessa escala, conforme a normativa, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tirei do material didático do Senac que tem lá na Black, tá? Lá na nossa sala, lá na Black, tem esse material disponível. E aí a gente percebe que o pessoal da noite não tem folga, né? Que é mais uma coisa diferente que tem aqui na Santa Casa. Na Santa Casa, a cada 15 dias que tu trabalha à noite, tem direito a uma folga, tá? Esses 15 dias são 15 dias do mês.
Não são 15 dias de trabalho. Então, por exemplo, se eu trabalhei de 1 a 15 e eu faço 12 por 36, eu trabalhei 7 ou 8 noites. E aí eu já tenho direito a uma folga. E aí o pessoal pega essa folga, né? Solta hoje, vamos supor, e volta só no domingo para trabalhar. Né? Daí eles ficam 2 dias em casa. E se pega um domingo que não é da escala deles também, tá? Então, aí fica 3 dias em casa, né? O pessoal ou junta as folgas e fica 3 em casa também, como queira. É diferente, é a norma do hospital, o pessoal gosta de trabalhar assim, né? Porque tem 2 folgão no mês, tá? Mas tem lugares que não tem isso. Tem lugares que eles seguem a risca CLT e acabou. Eles estão dentro da lei e não tem quem diga que eles estão fora, porque se a CLT diz que eles estão cumprindo, eu não posso argumentar que o outro hospital faz, porque cada hospital é uma empresa, né? E o responsável pela elaboração da escala deve lembrar que todos os elementos de enfermagem da unidade deverão figurar nela. É importante salientar que todo o pessoal de enfermagem deve ser agrupado por unidade de turno e todos têm que ter direito à folga, sempre que possível deve-se atender aos pedidos de folga para ceder os critérios do rodízio e mais um domingo para cada funcionário, quando possível, né? Mais de um domingo. E a escala diária é uma escala de atividades ou de serviços, né, onde a gente faz a divisão das atividades de enfermagem entre os colaboradores de forma equitativa, então igual, né, igualitária para todo mundo, evitando a sobrecarga para alguns em contraposição a outros. O que é a escala diária? Vocês vão ver que lá no mural da unidade de vocês vai ter várias escalas, né? Algumas eu já falei para vocês, que é a escala da troca das almotolias, né? Aqueles frasquinhos que a gente usa para sabão, álcool, que ela é feita semanalmente, uma vez para cada equipe, né? Sempre nos domingos. Mas tem a escala do expurgo, né? O que é a escala do expurgo? O que é o expurgo? O expurgo é o local onde a gente deixa toda a parte suja da unidade. Lá dentro fica lixeiras, né, para material contaminado que eu não posso entrar no posto. Por exemplo, eu vou ter lixeira de contaminado, lixeira de lixo comum e lixeira para frascos de soro, que a gente também vai ver conteúdo sobre isso dentro do meu posto de enfermagem na minha unidade. A lixeira do lixo contaminado, eu vou descartar ali algum material que eu tenho utilizado para uma função venosa, que seja algodão sujo de sangue, que seja algum esparadrapo que estava sujo de sangue, retirei o acesso do meu paciente, vou descartar na lixeira, né? E a gente também tem o descarte de pérfuro cortantes. Isso, luvas. E a gente também tem o descarte de pérfuro cortantes, que é o descarpar, que é o descartex, né? Ou a caixa amarela, como todo mundo se refere, que é uma caixa de papelão muito reforçada, onde a gente descarta todo o material pérfuro, agulha, lâmina, ampola, tá? Só a gente descarta somente a agulha, a gente não descarta a seringa junto, porque senão enche muito rápido o coletor. E tem a lixeira dentro do expurgo. Por exemplo, se eu fiz um curativo extremamente contaminado num paciente, eu não posso entrar com aquele lixo dentro do posto, porque lá dentro do posto é onde eu preparo as minhas medicações, onde eu preparo as minhas bandejas de curativo. E isso pode levar contaminação para dentro do posto de enfermagem e eu acabar disseminando pela unidade. Então, quando eu fizer um curativo, eu vou diretamente no expurgo descartar. Retirei uma sonda vesical de demora, vou diretamente no expurgo descartar. Retirei um dreno, vou lá no expurgo descartar. Troquei as roupas de cama do meu paciente, ele estava todo evacuado, vou lá no expurgo e descarto essas roupas, tá? Na maternidade também tem a lixeira das placentas, né? Que a gente descarta porque a placenta é um material que se decompõe, né? Tem cheiro forte. Então a gente tem ali aquela lixeira para descartar essas placentas. E tem um funcionário da higienização que ele sempre vem na unidade para recolher esse lixo num carrinho específico. Eu tenho o funcionário que coleta o lixo e o funcionário da lavanderia que retira as roupas de cama.
tá? Então, cada uma vai para um lugar. O lixo vai lá para o local de descarte correto, né? Que tem o lixo contaminado e o lixo comum, que é o lixo hospitalar e o lixo não hospitalar, né? E a lavanderia tem todo um circuito de entrada, né? Das roupas de cama suja, que a porta onde entra o que é sujo não é a mesma porta de onde sai o que é limpo. Então, eu tenho uma porta que eu entro com o carrinho de roupas sujas e a roupa suja segue um trajeto para ser limpa, mas nunca ao contrário, nunca a roupa limpa retorna para o local onde passou a roupa suja. Isso é determinado pela Anvisa. Então, vocês vão ver no hospital, quando vocês forem pegar roupa de cama, que também não é necessário vocês irem pegar, porque passa o carrinho da lavanderia para distribuir as roupas de cama do hospital, mas às vezes falta e a gente precisa ir, que tem uma porta de entrada para o material contaminado e uma porta de saída para o material limpo. Aqui, assim como no CME, né, que é o Central de Material Esterilizado, que tu tem uma porta específica para largar o material que foi utilizado, mesmo que já tenha sido lavado, tem um material, uma porta de entrada para tu deixar o material sujo e uma porta de saída que o pessoal te entrega o material esterilizado já. Tá? Assim como a gente tem na unidade uma caixa para transportar o material sujo e um carrinho para transportar o material limpo. E a gente nunca deve trocar por questões de contaminação. Assim como no bloco cirúrgico, o bloco cirúrgico é sempre próximo, né, da central de material esterilizado, eles têm que ter uma comunicação direta, porque o instrumental ele fica todo no CME, né, para ser esterilizado e devolvido ao bloco. E lá dentro do bloco a gente tem 2 elevadores, até um que foi que acabou acontecendo um acidente ano passado, que caiu em cima de uma funcionária, né? Ela teve que ser reanimada e tal, graças a Deus ela sobreviveu. Que é um material, um elevador que a gente coloca o material sujo e ele desce lá no CME. E a gente tem um outro elevador bem distante desse que a gente pede material esterilizado e eles mandam por esse elevador, tá? Então, é toda um circuito de não contaminação que é obrigatório ter, assim como também tem nos serviços de alimentação, né, gente? A gente aqui não sabe. Mas nos restaurantes tem todo um projeto que eles devem seguir de onde entra o alimento cru, não é o mesmo local onde passa o alimento processado. Só que muitos não seguem isso. Até a gente em casa não segue isso, né? Às vezes a gente utiliza uma tábua de carne para cortar uma carne crua e a gente usa num churrasco aquela tábua para servir a carne assada e não é o certo, né? Mas isso são coisas que a gente não precisa entrar nos méritos, só exemplificando para você. A escala diária considera o número, a qualificação dos membros da equipe, a área física, o volume e a complexidade. Ah, não, esqueci que eu estava falando do expurgo, né? Pulei. E tem essas escalas diárias, então, que a gente tem que ter, né, de quem vai cuidar do expurgo. O que é cuidar do expurgo? É, no final do plantão, deixar o expurgo organizado para quem vai chegar. O que a gente vai levar para esse expurgo? Esses lixos que eu falei para vocês, as roupas de cama, né, que ao final do turno, o correto é tu fechar aquele saco da roupa de cama e etiquetar quem fechou, em que turno foi fechado. Por quê? Porque às vezes vai junto das roupas de cama material pérfuro cortante. Eu peguei um acesso lá correndo, não me dei conta, e o mandril, que é a agulha lá do dispositivo, ficou perdido na cama, porque o dispositivo que fica no braço do paciente ou no local de acesso é somente um catéter de silicone, tá? Eu retirei e deixei perdido lá. Aí um profissional lá da lavanderia se picou e sofreu um acidente com pérfuro cortante e material biológico. Eu tenho a quem indagar, interrogar, a quem me remeter diretamente.
Só que isso não acontece, o pessoal não identifica, normalmente o pessoal não faz isso, o pessoal só simplesmente entrega o plantão com o expurgo em ordem, que é o quê? Pede para o pessoal passar para recolher o lixo e as roupas de cama suja, e não deixa nenhum frasco de aspiração, bacia que foi utilizada para banho de leito, papagaio, comadre, não deixam nada sujo, eles deixam tudo limpo. Se tiver algum látex, né, que é aquela borracha que a gente usa para conectar a sonda de aspiração à fonte na parede de vácuo, ou então a fonte de oxigênio do paciente, aqueles látex, eles têm que ficar de molho, tá? Por um tempo, para depois eles serem esterilizados, ou então a gente tem que, no mínimo, lavar eles para mandar para o CNE. E as máscaras de nebulização, elas não suportam a temperatura da autoclave que esteriliza. A máscara e o copinho, e nem o circuito da nebulização, aquela mangueirinha. Aquilo ali a gente tem que deixar de molho no hipoclorito, tá? Por um tempo, para que seja descontaminado o máximo possível. E aí eu tenho que deixar tudo em ordem, eu não posso deixar nada para o outro turno fazer, porque eles vão chegar e eles vão ter as necessidades deles também, e os materiais deles para lavar. Então, o material que eu usei no meu turno, eu estou na escala do expurgo hoje, então eu estou responsável por deixar o expurgo em ordem. Se alguém reclamar para minha enfermeira que o meu expurgo não estava em ordem, ela vai chegar para mim e vai dizer, pô, Ana, deixou o expurgo sujo, o pessoal reclamou que tinha material sem ser higienizado. Ah, mas bem na hora que eu fui lá lavar, tive aquela parada e eu fui ajudar e tal, fui participar, precisaram de mim. Sim, é justificável, mas ao mesmo tempo não é, porque é da tua escala, tu tem que cumprir a tua escala, né? A gente tem que dar um jeito para tudo. Tem as escalas dos pacientes, né? Quantos pacientes eu vou ficar hoje? Quais pacientes eu vou ficar hoje, tá? E isso pode ser rotineiro, né? Eu fico sempre com esses pacientes, ou isso pode ser momentâneo. Hoje eu vou ficar com esses, até porque tem locais que padronizam como rotina, para eu passar o plantão sempre para as mesmas pessoas que vão assumir esses pacientes no turno após o meu, tá? E tem outras escalas também que, dependendo da rotina do hospital, escala de farmácia, né? Quem vai na farmácia levar as prescrições e buscar, ou cada um leva as suas, ou um leva de todos e traz a de todos, mas aí tu tem que ser responsável por conferir todo o material. Então é por isso que a gente tem muita desavença nessa área, gente, porque são muitas peculiaridades, são muitas questões mínimas, né? Que tem que serem feitas. E depois, quando eu falar para vocês lá na passagem do plantão, que tem outras peculiaridades mais específicas ainda, vocês vão ver que é muita tarefa para 6 horas. É muita coisa para ser feita em 6 horas. Por isso que a gente adquire uma capacidade de resistência à fome e à vontade de ir no banheiro que ninguém mais consegue, né? Porque a gente prefere tocar o serviço do que parar para comer e parar para ir no banheiro, até porque são só 6 horas e passa voando, dependendo do teu plantão. O método funcional, né, a equipe é distribuída de acordo com o número de cuidados. Um técnico, por exemplo, pode ficar responsável por aferir a pressão arterial e realizar os curativos de todos os pacientes em um dia. E o outro pode ficar responsável por administrar a medicação de todos eles. Tem locais que fazem isso, tá? Eu nunca presenciei uma escala dessa, né, do método funcional. Nunca presenciei. Pode ser que seja mais funcional? Pode, mas tu pega um São Roque da vida ali, tu tem para um paciente, tu sai com uma bandeja de medicação enorme, em um horário só, imagina tu fazer a medicação de todo o setor e todos os horários do teu plantão, porque de manhã é o horário que mais tem medicação, a gente tem às 8, às 10 e às 12 muitas vezes para fazer. Então, acaba que fica sobrecarregando demais. Dependendo dos curativos também. De manhã, a maioria dos curativos são trocados. E são muitos curativos. Também dependendo da unidade. E tem a escala integral, que todos os cuidados de enfermagem
a um ou mais pacientes durante o turno são prestados por um só profissional. Em geral, esse método é utilizado na unidade de terapia intensiva, sendo nesse caso indicado um técnico em enfermagem para no máximo 2 pacientes. Então, vocês vão ver lá, quando vocês forem para a UTI, que é tudo completamente diferente do que a gente vê nas unidades. Lá na UTI, vocês não vão precisar levar material de sinais vitais quando vocês forem, até porque vocês vão em no máximo 3, né, para a UTI fazer estágio. A gente faz um rodízio, né, lá no final vocês vão entender. A gente faz um rodízio de alunos porque é permitido somente 3 por vez por ser um ambiente de cuidados intensivos. Por que vocês não levam material de sinais vitais? Porque cada paciente tem um esfígmo, né, que é o aparelho de verificar a pressão, o esteto, que é o que a gente usa para auscultar a pressão, tem um termômetro, tem um oxímetro e tem um monitor cardíaco que te dá todos os parâmetros, né? Tu abre a gaveta do paciente, tem ali a material de aspiração já separado, tem tudo separado para ele, por quê? Por ser um local de cuidados intensivos, ao menor sinal de um micro-organismo que pode afetar o outro paciente, a gente já tem que ficar alerta. Então, a gente evita essa circulação de materiais para todos, para que a gente não faça contaminação cruzada. Eu usei lá na unidade, eu vou usar o meu esfígmo, né, meu aparelho de pressão, em 10 pacientes, porque eu estou com esses 10 pacientes hoje. Sim, eles são pacientes que eles precisam de um cuidado, mas eles não estão em uma condição grave de saúde como os pacientes lá da UTI, né? A gente vai ver que o termômetro ele é higienizado a cada troca de paciente, até porque a gente sabe que a axila, né, das pessoas, nem todas têm uma axila limpinha, cheirosa, enfim. E a gente tem que fazer uma higienização desse termômetro toda vez. Mas lá na UTI, cada um vai ter os seus e mesmo assim a gente precisa higienizar, tá? Para que não tenha crescimento de cultura bacteriana nenhum ali. E cada um vai ficar com no máximo 2 pacientes, porque eles têm muitos cuidados, né, nesses pacientes. Agora, essa questão da Covid mesmo, que eles têm que deixar o paciente pronado, e o paciente pronado, ele fica na posição prona, né, de barriga para baixo, para não fazer muita compressão pulmonar, facilitando a respiração dele, ele também precisa ser mudado de decúbito, né? Porque senão ele vai fazer a úlcera de pressão na orelha, por ficar lateralizado por causa do tubo, vai fazer no supercílio, ele vai fazer no externo, aqui no osso do meio do peito, ele vai fazer nos ombros, né? Vai fazer no abdômen, nos joelhos, que vai ser todas as partes que ele vai ficar em contato direto com a cama. Então, ele também tem que ser mudado de decúbito. E tu já fazer uma mudança de decúbito em um paciente em decúbito dorsal, entubado lá na UTI, já é um trabalhão, pronado é pior ainda. Tem toda a questão de higienização e tal. Então, o pessoal fica muito sobrecarregado, né? Tu pode também ter um politrauma lá na UTI, um paciente politraumatizado, com fratura de coluna, membros, né? Que tu também tem que fazer a mobilidade dele em bloco. Então, é muita sobrecarga. E aí, por exemplo, as UTIs, elas têm ali 10 pacientes, 8 pacientes, e vocês vão ver que tem 4 técnicos, 2 enfermeiros, mais a UTI intermediária, com mais técnicos, porque tem que ter um aparato bem específico para que essa pessoa, né, que eu digo, fulano foi para a UTI, foi para a UTI, mas se foi para a UTI é porque ainda tem alguma chance de sobrevida. Porque muitas vezes os médicos dizem, olha, não adianta nem a gente mandar para a UTI, porque vai ocupar um leito, né, que alguém que tenha uma expectativa de sobrevivência vai precisar. Então, a gente não vai mandar para a UTI porque não vai ter progresso a situação. Né? Então, foi para a UTI porque ainda tem alguma chance. E a gente tem o cuidado redobrado lá. E aqui eu coloquei um exemplo, né, dessa escalinha do método integral para vocês, só para exemplificar, tá? E tem o método do trabalho em equipe.
que é o cuidado prestado a um grupo de pacientes e é realizado por vários elementos da equipe. Os cuidados diários de uma enfermaria com 6 pacientes, por exemplo, podem ser realizados por um enfermeiro e por 2 técnicos de enfermagem, visando suprir as necessidades dos doentes. Ocorre um rodízio das diversas atividades entre os membros da equipe. Isso é uma unidade pequena, tá, gente? Porque não tem como tu ter vários enfermeiros numa unidade e eles te acompanharem nos cuidados. O certo seria tal e qual vocês fazem com um professor. Mas é humanamente impossível porque o enfermeiro tem muita burocracia para resolver num turno de trabalho. Mas tem locais, né? Tem hospitais, não vamos nos ater à realidade aqui de Rio Grande, que a gente tem hospitais de primeiríssimo mundo, aí, de primeiríssima posição, né? Aqui Brasil afora, que é uma realidade completamente diferente. Tu não sabe se tu está vendo a foto de um hotel ou se tu está vendo a foto de um hospital, né? Albert Einstein, Sarah Kubitschek, esses hospitais que a gente vê aí na televisão, que os famosos internam, né? São hospitais de primeiro mundo, com tecnologia de ponta, e tem um enfermeiro disponível para cada 2 técnicos mesmo, tá? O pessoal trabalha muito bem disposto, porque eles são muito bem onerados, eles recebem muito bem por isso, eles têm condições de trabalho plena, né? Eles têm um ambiente de trabalho ideal, seguindo todos os preceitos, né, da vigilância sanitária, todos os cuidados, todos os dispositivos disponíveis que facilitam muito o nosso trabalho hoje em dia. E existem muitos hospitais desse, né? Não distante daqui, em Porto Alegre mesmo, a gente tem hospitais excelentes. E tem ex-alunos que já estão atuando lá em Porto Alegre, no clínicas, né? Tem vários alunos que foram para lá, conseguiram um emprego. Tem muita gente também que se formou aqui no Senac que está em Santa Catarina também, em hospitais excelentes. Então a gente não tem que se ater à nossa realidade aqui de FURB, Santa Casa e pensionatos, né? A gente tem que pensar alto e ir para onde o vento soprar. Hoje em dia, a gente tem bem próximo daqui em Santa Catarina um mercado de profissionais para assistência hospitalar é enorme. Tem enfermeiros lá que trabalham em home care. Os enfermeiros, eles trabalham com uma tabela de preços que o Corém fornece, atuando, né, atendendo pacientes em casa, para passagem de dieta, troca de curativos, aferição de pressão, administração de insulina. Eles têm uma rotina, né, de pacientes que eles atendem todos os dias e eles recebem dos familiares por isso, eles são autônomos, né? Então tem um leque de possibilidades bastante grande que a gente não precisa somente se basear na nossa realidade aqui de Santa Casa. E aqui eu coloquei também um exemplo dessa outra escala para vocês, bem simples, só para visualizar. E tem a escala anual de férias, né, por último, que ela deve ser feita racionalmente para favorecer o andamento das atividades do serviço de enfermagem e o atendimento das necessidades do pessoal, bem como para garantir a satisfação. Ela deve ser elaborada pelo enfermeiro, pela chefia geral da enfermagem, em consonância com a CLT e as orientações do setor de recursos humanos da instituição. Então, a gente também tem nas unidades, né, a realidade aqui de Rio Grande, estou falando para vocês, tem a enfermeira administrativa, né, que é a master, que a gente fala, que é uma enfermeira que ela trabalha 8 horas e ela fica responsável por os 4 turnos de equipes, né? Ela é a parte administrativa, ela faz as escalas de férias, principalmente, mas pede para a enfermeira de cada turno fazer a escala de serviço, né? E a escala mensal, mas ela que faz a escala de férias. E aí, assim, ó, falou em férias, todo mundo quer janeiro ou julho. Ah, em janeiro, porque meu marido está de férias, meu filho não está indo à escola e a gente pode viajar. Ou então em julho, porque são as férias escolares, eu não tenho com quem deixar meu filho. Só que a gente tem mais outros 10 meses do ano que a gente tem para distribuir os funcionários de férias. E muitas vezes eu não vou conseguir atingir, né, atender o pedido desse funcionário, porque quem é que não quer estar na praia em janeiro, né?
e não dentro do hospital de tênis, calça comprida, jaleco, né, dando banho de leito, pegando peso, fazendo força, suando, porque está trabalhando no hospital. Todo mundo preferia estar na praia ou na piscina ou em casa bem à vontade. Ou então no inverno, né? Julho, agosto, aquela chuva, tu acorda assim, 6 horas da manhã, não te dá vontade nem de abrir os olhos, caindo um temporal. Pois é, mas alguém tem que trabalhar porque tem gente internada lá naquele hospital. Então a gente tem que quebrar a cabeça e muitas vezes bater de frente com o funcionário porque eles não concordam, né? E partem para outro tipo de comportamento que não é o ideal para o momento. Você já trabalhou? E aí a preferência, né, por férias deve ser avaliada considerando os períodos, e também a gente tem que levar em conta que seja o aniversário de contratação daquela pessoa, né? Eu entrei em maio para trabalhar aqui. Bom, em maio do ano que vem eu vou ter férias vencendo, então eu vou tirar em junho as minhas férias. No outro ano eu só vou poder tirar minhas férias a partir de maio ou junho, né? Eu nunca posso regredir nisso. Não, eu vou esperar até janeiro. Bom, tu vai esperar até janeiro, mas tu só sabe que tu só vai poder tirar no ano consecutivo as férias depois de janeiro, tá? Às vezes as pessoas conseguem se organizar e colocar lá, não, mas foi em junho em maio que eu entrei, tirou férias em janeiro agora, e já depois, quando vencer as próximas, já consegue tirar de novo. Não tá errado, porque tem que ser a cada 12 meses da contratação, né? E aí ele tem direito a 30 dias corridos quando não houver mais de 5 faltas, 24 dias corridos no caso de 6 a 14 faltas, 18 dias corridos quando houver 15 a 23 faltas e 12 dias corridos no caso de 24 a 32 faltas. Faltas, tá? Faltei, fiquei dormindo, não quis ir trabalhar, me revoltei porque o enfermeiro me chamou a atenção porque eu não fiz alguma coisa e eu fiquei revoltada, não fui trabalhar. Bom, isso é falta. Faltou, acabou o assunto, não tem justificativa. Eu me afastei porque eu peguei Covid. Fiquei 14 dias afastado. Justificado não conta como falta, tá? Vai ter direito às férias como qualquer outro profissional. A escala anual de férias, né? A concessão de férias será comunicada ao funcionário com antecedência de 30 dias e, se quiser, ele poderá trabalhar um terço das férias recebendo por isso, que é o famoso vender uns dias, né? Então, eu vou trabalhar 10 dias dos meus 30 e vou receber esses 10 dias. Quando eu retornar das minhas férias, eu não vou estar liso, né? Porque a gente sabe que todo mundo que tira férias, quando volta, não recebe, né? Porque quando tu trabalha, tu recebe no final daquele mês o teu mês trabalhado, mas se tu não estavas trabalhando, tu não tem o que receber. E aí a gente tem que se organizar para aquele dinheiro das férias durar 2 meses, com exceção de alguns locais, como aqui em Rio Grande, na prefeitura, né, o funcionário público, eles têm o 14º salário. E quando eles retornam de férias, eles recebem o salário deles limpo, né? A gente fala, o salário deles sem hora extra, sem insalubridade, nada. Eles recebem o base que está na carteira de trabalho. Mas é uma ajuda, né? E, por fim, as escalas como parte do processo de provimento de pessoal em enfermagem são amplas e dinâmicas. Elas exigem uma ação reflexiva, crítica e imparcial do enfermeiro e da equipe de enfermagem. Você deve compreender o processo dessa construção no cotidiano de suas atividades, além de conhecer os seus direitos e deveres nos diferentes estabelecimentos, e assim garantirá uma melhor qualidade de vida para si e para o usuário do sistema. Então, assim, né, como a Flávia falou para nós lá no primeiro dia de aula, né, a gente derruba qualquer pessoa com conhecimento, porque eu consigo argumentar, ter argumentos cabíveis
em benefício de algo ou de alguém ou de mim mesmo. Eu consigo argumentar com as pessoas se eu tenho conhecimento. Agora, se eu ignoro o conhecimento, se eu sou ignorante de conhecimento, a pessoa pode me dizer que qualquer coisa está certa e só me resta aceitar, porque eu não sei se está certo ou se não está. Né? Então, a gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. E vocês vão ver isso principalmente quando vocês trabalharem com médicos, gente. Muitas vezes vai estar prescrito, sei lá eu, uma medicação na prescrição por uma via que vocês não estão acostumados a fazer. E o médico, com 1000 coisas na cabeça, na hora de fazer aquela prescrição, ele se enganou e prescreveu. E tu não pode pensar que se o médico me disse que eu posso fazer essa Voltaren endovenosa pura, né? Tá certo. Não, Voltaren, ela é pura intramuscular, ela nem tem uma forma endovenosa de administração, ela é intramuscular. Então, tu tem que ter o conhecimento para argumentar. Olha, doutor, eu acho que isso aqui o senhor se enganou. Doutora, né? Acho que o senhor se enganou. Se não quiser chamar de doutor, chama pelo nome, porque doutor é quem tem doutorado, né? Tu te enganou aqui, eu não estou acostumada a fazer Voltaren. Não, mas tá certo, faz do jeito que eu estou te dizendo. Não, eu não vou fazer. Se tu quiser que seja feito, tu mesmo faz, tá? Eu não vou administrar porque eu não vou colocar o meu corém em risco por causa disso. E aí, tu tem um argumento, um conhecimento, e tu tem como comprovar cientificamente que aquilo ali está errado. Isso é um amparo legal, porque tu te negar a fazer uma medicação, porque tu não quer, pode ser uma negligência. Mas se tu fizer sabendo que não é daquela forma, mas tu não quer reclamar, porque não vou falar com o médico, não. Imagina eu discutir com o médico, é um técnico de enfermagem discutir com o médico. Né? Ele vai me botar no chinelo. Ele pode te botar no chinelo, embaixo da cola do cachorro, onde ele quiser. Tu tem amparo legal para isso, porque tu pode estar cometendo uma imprudência, né? E aí o registro de quem vai ficar em risco é o de vocês que executaram o procedimento, tá? O dele, não, o CRM dele não. Tá, gente? Agora eu vou passar para a próxima apresentação, só vou tomar uma aguinha aqui. Voltei. Está carregando aqui a apresentação do conteúdo da passagem de plantão, que é bem rapidinho, né? Mas também dá muito assunto para a gente falar, só que como vocês têm a atividade, eu vi que entraram mais pessoas aqui, as pessoas estão entrando e caindo. Eu vou perguntar aqui se tem alguém que eu não anotei a presença, tá? Ana Carolina, se eu não falar o nome de alguém, por favor, me chame no bate-papo. Ana Carolina, Daiane, Brenda, Frank, Léo, Márcia, Marinês, Michele, Nicole, Rafael, Rodrigo, Yasmin, Alana,
Amanda, Tarciana, Vitória e Tamires. Eu acho que eu só não anotei a Paola, é isso? Quem mais eu não falei? Tá, já anotei a Paola aqui também. Então, aqui passando, né, para o tema da passagem de plantão. Passagem de plantão é mais uma rotina diária e uma das principais que a gente tem, né? Quando a gente entra no nosso turno de trabalho e quando a gente solta do nosso turno de trabalho. Então, por que é importante a pontualidade? Não, meu horário é às 19 horas e eu não vou chegar antes das 19, porque eu já vou passar 12 horas dentro do hospital. Pois é, mas o teu colega que está lá desde a uma, ele está cansado, ele está com fome, ele está com vontade de ir no banheiro, ou ele tem que pegar o serviço em outro local, e ele tem várias intercorrências para te passar, vários pacientes para te passar, e a gente tem que passar com calma, porque a gente tem que resumir da melhor forma as informações, mas passar com coerência, né? Que sejam informações coerentes. Então, assim, ó, eu vou fazer minha passagem de plantão, vamos combinar assim, chega 10 minutinhos antes, eu te faço plantão, não adianta tu chegar às 6h30, porque eu ainda vou estar no decorrer do meu plantão, mas chega 10 para 7, 5 para 7, para a gente conversar, porque eu também tenho o horário de pegar meu ônibus, eu também tenho o horário de pegar minha van, que vai me levar para outra cidade, eu também tenho os meus compromissos, então cada um cedendo um pouquinho, dá. Acontece que tem colegas que batem o ponto 7 e 9. E eu já fiquei 9 minutos depois e vou ter que ficar mais uns 10 minutos passando o plantão para ele. Acontece da gente se atrasar, acontece, quebra o ônibus no meio do caminho, fura o pneu do carro, pega um trânsito, pega um acidente. Acontece, mas não vai ter um problema todos os dias que a gente vai ter que enfrentar. Então a gente tem que ter consideração. Então, o que é, né, a passagem de plantão? É a prática realizada pela equipe de enfermagem com a finalidade de transmitir informação objetiva, clara e concisa sobre os acontecimentos que envolvem a assistência direta ou indireta do paciente. Tudo isso que está escrito aqui é o que está escrito lá no vídeo de vocês, que eu postei, que é o que foi retirado para fazer a aula do manual também que eu postei para vocês lá da norma regulamentadora, tá? Tem lá do COFEI. Foi tudo retirado daquele documento. Então, os assuntos abordados na passagem do plantão são o quê? As condições gerais de saúde e ou sua alteração e a conduta proposta. Por exemplo, o paciente do leito 1, ele teve um pouco de piora, ele agravou um pouco o quadro, né? O médico pediu que a gente instalasse a medicação X em bomba de infusão e ela está passando a 20 ml hora, tá? Quando terminar, tem que reavaliar a situação para ver se a gente passa outra dose ou não. Ponto final. Tá prescrito, tá? Tá anotado lá no prontuário, tá anotado lá na evolução que o paciente teve um rebaixamento do quadro, né? Teve apresentou uma piora, foi comunicado o médico veio, reavaliou, prescreveu uma nova medicação, a gente entrou com uma nova prescrição, já foi buscado tudo na farmácia, está tudo disponível. Mas essa crise hipertensiva, vamos supor, se for um paciente internado lá na cardio, né? Vocês vão ver muito lá na emergência da cardio. Ele teve um ataque cardíaco, né? E aí a gente coloca a nitroglicerina, que é uma medicação bastante importante utilizada lá. A gente coloca o paciente na NTG em bomba de infusão para ver se reduz esse quadro de taquicardia, que ele está lá a 180 a 200 batimentos por minuto. E aí ele tem que ficar sendo monitorado.
Se ele tiver redução desses sinais da pressão e da frequência cardíaca, depois que eu passar um frasco da medicação, que a gente passa lá a 10 ml hora, né, nesse paciente, às vezes leva 2, 3 horas para passar na bomba de infusão, se depois desse tempo ele melhorar, eu não preciso fazer a outra MTG que tem lá. Eu vou deixar caso venha acontecer no plantão do colega outro pico, né, de taquicardia, e eu faço, aí o meu colega faz essa administração. Então a gente tem que passar isso, tá? O paciente teve uma taquicardia, o plantão foi comunicado, reavaliou, prescreveu NTG, está passando ainda, instalei agora às 6 horas da tarde, vai terminar só às 8. Daí tu reavalia, o paciente vai estar monitorado, tu vai ver no monitor os parâmetros dele e vai ver se tu administra outra. Ponto final. Direto e simples, né? Sem muitos rodeios. Ah, não, guria, deixa eu te contar o que aconteceu. Então, olha só. Cheguei no quarto do paciente, achei ele meio agitado, meio inquieto, e estava sem familiar. Tu acredita que o familiar foi no supermercado, não nos avisou nada? E ainda depois deu confusão para tentar entrar lá na portaria, porque trouxe coisa de fora e sabe que não pode. Aí a gente teve que ligar lá para a portaria para resolver, e foi um bafafá e tal. Aí eu fui verificar os sinais vitais dele e vi que eles estavam alterados. Aí liguei para o médico, ele não atendeu. Aí liguei de novo, aí ele não atendeu. Aí chamei ele no áudio do hospital, aí ele ligou para cá e disse para mim que ele estava ocupado. 10 minutos depois, não tem por que contar todos os pontos dessa história, todos os fatos, né? O princípio, o meio e o fim da história. Só nessa história tu já levou todo o tempo que tu tinha que passar o plantão com o teu colega, que está assumindo, né, o plantão, e ele quer dar o start nas coisas dele de uma vez. Então é simples e direto. O paciente teve uma alteração do quadro, o plantão foi comunicado, avaliou e prescreveu. E tem que reavaliar para ver se vai fazer a outra medicação. Ponto final, acabou. Agora vamos para o paciente 2. Tá? O paciente 2 ali, ó, tá na apresentação, se algum exame foi realizado ou não. Olha, o paciente do leito 2 foi prescrito para ele uma sonda nasentérica. Foi passada essa sonda nasentérica no início do plantão, a gente está aguardando ela migrar. E aí ele está aguardando fazer o raio-x para ver se ela está na posição correta para poder passar a dieta. Então, eu já pedi o raio-x, já fiz a solicitação, o médico deixou o pedido do exame, eu já comuniquei o setor de raio-x, só que eles estavam com uma intercorrência e eles não puderam realizar naquele momento. Então, eles vão ligar a qualquer momento para levar lá para fazer o raio-x. Ponto final, acabou. O colega já sabe que depois que for feito esse raio-x, se sair o resultado, o médico vai liberar, a gente vai administrar a dieta, tá? Deu, não precisa, não, aí depois tu vê se o médico vai ver, né, para poder liberar a dieta, porque ele está reclamando de fome, não tem por que todos esses rodeios. Também a gente tem que falar se o paciente está recebendo algum preparo para exame a ser feito, né, e o andamento do mesmo, caso esteja submetido a algum no momento. Olha, o paciente do leito 3, ele vai ter uma colono, tá com uma colono agendada, uma colonoscopia, ele vai fazer depois de amanhã, então ele já entrou no preparo, está prescrito ali tudo que tem que ser feito, e ele está com dieta restrita. Acabou. Era isso e acabou o assunto, tá? Ele está lá no leito, né, já foi orientado, mas fica de olho porque o acompanhante nos referiu que em um outro momento ele já precisou fazer o exame e ele saiu fora do preparo. Ele ingeriu alguma outra coisa, vocês imaginem, né? Tem todo um preparo para fazer uma colonoscopia, que o intestino tem que estar vazio, tem várias coisas que tu não pode comer, na verdade não pode comer quase nada. A paciente vai lá e come um pão, um cachorro quente, bota tudo a perder, tem que fazer todo o preparo novamente. Presença de soros, drenos ou sondas. Olha, o paciente lá do leito 4 estava com peixe-goma, não estava conseguindo urinar. Foi passada uma sonda de alívio nele. A gente conseguiu resolver no momento a situação, mas o médico pediu para observar, porque dentro dele é bem possível que ele vá precisar de uma sonda vesical de demora. Só, tá?
O modo de transporte, olha, lembra lá que o paciente do leite 5, ele estava caminhando com dificuldade, aí hoje ele quase caiu e aí o médico proibiu ele de deambular pelo corredor, de caminhar. Agora ele só pode andar de cadeira de rodas, tá? Então tem que orientar o acompanhante que não tente caminhar com ele, porque pode ser que ele se machuque, caia e tal. As informações sobre os materiais utilizados e a serem repostos, bem como condições dos equipamentos. E aqui entra uma questão muito importante, que muitas vezes a gente tem que utilizar medicações do carrinho de parada. O carrinho de parada é um carrinho de metal que ele fica posicionado no meio da unidade, ou dentro do posto de enfermagem, dependendo do tamanho do posto, e ele tem que estar rigorosamente conferido. Deixa eu ver. Quem falou aqui? O Frank. Também tem que prestar atenção quando tem exame. Dependendo do exame, por exemplo, com contraste, tem que parar alguns medicamentos. Isso, né? A gente não pode administrar uma série de medicamentos que podem ter a reação lá com contraste e também tem que comunicar, né? Dependendo do setor, já é uma rotina que só diz, ó, o fulano está aguardando para fazer um cateterismo. O pessoal já sabe toda a rotina, né? Já sabe o que tem que suspender ou não, já tem a receitinha deles ali do que pode fazer ou não. E as informações, né, que eu estava falando para você sobre o carrinho de parada. O carrinho de parada, ele é o carrinho que ele é utilizado somente em manobra de parada cardiorrespiratória ou pararrespiratória. Se não for revertida, vai evoluir para cardíaca, né? Então, ele tem uma série de medicamentos e tem um protocolo que está sempre preso a ele, né? Tem uma lista que ele tem um número X de cada droga que tem ali dentro. Todas aquelas drogas que estão descritas ali naquele protocolo, elas são utilizadas em manobra de ressuscitação, tá? Manobra de reanimação. Então tem que estar sempre com o número contado, porque se eu tiver que ter 10 adrenalinas e eu tiver 5 e o médico quiser usar 6, o paciente pode vir a óbito porque eu não administrei o sexto frasco de adrenalina. E a gente tem que sair correr à farmácia para buscar, porque não é uma medicação que tem em sobra, que tem em qualquer lugar do hospital, não dá. Então tem que ter sempre uma rotina. Olha, eu precisei utilizar uma adrenalina num curativo lá, que a gente vai ver depois que é para vasoconstrição, né? Eu precisei utilizar, abrir o carrinho, tá? Mas já repus a medicação e já anotei um novo número do lacre, porque esse carrinho de parada, antigamente, ele ficava chaveado, tá? Como se fosse uma gaveta de cofre, essas gavetas de empresa que a gente que tem um meio de chave. Só que imagina, o paciente parou, cadê a enfermeira? Foi na farmácia, cadê a chave do carrinho? Tá no bolso dela. Aí era um Deus nos acuda, né? Nunca se achava a chave do carrinho, sempre, e a chave não pode ficar no carrinho porque ele não é de livre acesso para todo mundo. Então agora tem esses lacres de nylon, né? Essas cintas que a gente fala, que se usa, e esse lacre ele é numerado dentro do hospital. Então eu assumi o meu plantão com um carrinho lacrado com o lacre final 1098. Quando eu entregar o meu plantão, eu vou ter que ter reposto que eu coloquei, o que eu tirei do carrinho, né? E vou ter lacrado o carrinho com o final 1099 lacre. E vou anotar lá na rotina, né? Na rotina na escala do carrinho lá, quem abriu. Fui eu que abri, a enfermeira Ana Paula, no turno da tarde, no dia 17, tá? E eu lacrei o carrinho com o lacre tal. Se no próximo plantão alguém tirar o lacre do carrinho e ver que está faltando alguma coisa, a pessoa vai vir até mim e vai me dizer, olha, tu não fez, tu não repôs aquilo que tu precisava. O carrinho, ele estava incompleto, tá? Então, é um critério é uma situação muito criteriosa que a gente tem que avaliar, essa do carrinho, porque tudo que tem ali é extremamente necessário numa situação de emergência extrema, né? É uma vida que está em jogo. Então, eu tenho que ter muito critério e eu tenho que manter sempre ele lacrado, porque tem pessoas que pegam medicações dali de dentro para sustentar vício. Tá? Tem pessoas que são viciadas em medicações restritas e aí
pode ser que se abra o carrinho para sustentar um vício, infelizmente isso acontece. E também tem a rotina de conferência das medicações, né? Que uma vez por semana um plantão, um enfermeiro de cada plantão, tem que conferir se as medicações estão na validade, se eu preciso mandar para a farmácia uma medicação vencida ou que está por vencer nos próximos dias. Ah, eu vou abrir o carrinho no domingo, mas não tem nenhuma medicação vencida, mas eu sei que dia 24 vai vencer a medicação. Eu não vou deixar para o meu colega pegar no próximo domingo uma medicação já vencida, ou precisar utilizar uma medicação vencida. Então, eu já vou me preparar para fazer a substituição dessa medicação, tá? Mediante um formulário que vai ser preenchido pelo enfermeiro e eu vou devolver para a farmácia o que está vencido e a farmácia vai me dar outras medicações, né, as mesmas medicações com a data de validade maior. E as organizações para passagem de plantão, né, as informações claras e objetivas, filtrar as informações, eu já falei isso para vocês, e o conteúdo deve estar relacionado à complexidade do paciente. Então, se não teve nenhuma alteração, também dá para dizer assim, fulano continua a mesma coisa do que toda semana, nada demais. Não, fulano está mantendo o quadro, tá? Hoje ele teve até uma pequena melhora, já começou a conversar, já está querendo comer melhor e tal. Não somente o fulano teve uma parada, o fulano teve uma queda, o outro perdeu o acesso. A gente também tem que passar para o colega, olha, eu fui fazer a medicação lá no paciente do leito 6 e percebi que o acesso dele estava vazando. Daí eu refuncionei ele, tá? Coloquei um acesso novo, tá etiquetado e tal. Só que ele estava meio posicional. O que é meio posicional? Quando o paciente já está muito ruim de acesso, tem uma posição do membro que passa melhor, né? Porque a gente conseguiu pegar uma veiazinha muito fina, um catéter muito fino. Então, tu cuida quando tu passar a medicação, tu tem que dizer para ele ficar com o braço esticado, coloca uma almofadinha embaixo. E é bem assim mesmo, tá? Tá bem posicional esse acesso dele. O outro tá com acesso meio ruim, mas está dentro do prazo, ainda não quis trocar, porque ele pediu, ele já está cheio de hematomas, muito tempo de internação, né? Fazendo muito tempo de antibiótico, a gente começa a perceber pacientes que estão com os vasos bastante fragilizados. Então, qualquer intercorrência desse tipo, tá? Olha, eu acho que tu vai ter que trocar o acesso do fulano, porque agora, 10 para 7, ele me avisou que começou a vazar. Mas tu já estava chegando, eu não troquei porque eu queria te passar o plantão. Mas aí tu troca, beleza? Avisou. O que não pode acontecer é o paciente estar com acesso ruim, vocês saberem que ele está com acesso ruim, não trocarem se tiverem tempo hábil para isso, tá? Não passar para o colega preparar toda a medicação para fazer no paciente e chegar lá e o paciente está com acesso entupido, perdeu o acesso, está fazendo infiltração naquele acesso, que é quando fica embaixo da pele e não vai para a veia, né? E tu tem que tentar pegar outro acesso. Se tu conseguir, ótimo, mas isso já vai mudar toda a tua rotina, porque tu vai atrasar as outras medicações, né? Tanto a desse paciente quanto a dos outros. E pode ser que tu não consiga pegar um acesso, pode ser que ele não tenha mais nenhuma possibilidade de acesso e tenha que aguardar o médico vir fazer um acesso central nele. E aí toda aquela medicação que tu diluiu, ela vai fora, porque ela tem um tempo para ficar ali preparada. Então, tem medicações que tu tenha duas vias de administração. Por exemplo, a dipirona, ela pode ser endovenosa e intramuscular. Só que a endovenosa, tu vai diluir ela para administrar. Em 2 ml, tu vai acrescentar mais 8 ml de soro. Vai fazer uma constituição final de 10 ml. É para administrar endovenoso. Ela pode ser administrada intramuscular? Pode, mas tem que ser pura. É somente os 2 ml dela que vem dentro do frasco. Até porque a gente não tem nenhum músculo no organismo que comporte 10 ml, né? Então eu vou descartar aqui 8 ml e vou administrar esses 2 intramuscular. Não, porque tu vai ter colocado 80% dessa medicação fora. Ela vai fazer 20% de efeito só se fizer 20% de efeito, né? E a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de coisa, saber se todos os acessos estão bons. Pode passar nos seus pacientes antes de fazer as medicações e ver o acesso? Pode. Assim como tu pode, antes de diluir algumas medicações, perguntar,
né? A gente tem algumas medicações, por exemplo, morfina, dolantina, que são medicações que elas têm um certo impacto no paciente, né? Elas dão uma sintomatologia que deixa as pessoas sonolentas, né? Mais lentas, e as pessoas às vezes não querem tomar. Ah, não, eu não estou com dor, eu não quero tomar, eu estou me sentindo muito mal, a minha dor já diminuiu bastante desde aquele dia da cirurgia, eu acho que eu não preciso mais fazer morfina. Não tem uma dipirona para fazer? Olha, tenho, então não tem, mas eu posso comunicar ao seu médico que o senhor não está mais precisando da morfina e ele passar para a dipirona. E aí a gente não perde tempo e nem medicação. Ah, não, está prescrita, eu vou diluir e azar, se tiver que fazer, faço, se não tiver que fazer, eu vou descartar e acabou o assunto. Né? A gente tem que pensar também na questão do custo. Mas isso são rotinas que a gente vai pegar com o tempo, né? E vocês, eu digo assim, ó, quem tá achando muito difícil, quem tá achando muito detalhe, quem tá vendo assim, ó, meu Deus, se eu tô recém 2 semanas no curso e eu já vi tudo isso, o que a professora falou? Eu falo muito do futuro porque eu preparo vocês já para tudo. Eu gosto de dar exemplos de vivência, né, para vocês conseguirem ver o contexto do que vocês estão se inserindo, o contexto da profissão, mas se permitam chegar no primeiro estágio. O primeiro estágio ele é um divisor de águas, né? Não, é isso que eu quero. Não, não, tá doido? Como é que eu quis fazer uma coisa dessa na minha vida? Não é o que eu quero. Foi boa a experiência, eu a pena, ou então não. Agora que eu já comecei, eu vou concluir mesmo que eu não vai exercer, né? Mas se permitam chegar na parte da prática, porque a teoria, quando a gente lê as coisas e quando a gente pensa em como vai ser, a gente muitas vezes entra numa viagem na cabeça achando que vai ser completamente diferente do que realmente é. Que horror! Como é que eu vou fazer tudo isso em 6 horas? Mas, na verdade, vai ser uma rotina que vocês vão pegar em uma semana, né? Então, se permitam chegar à prática para que vocês possam experimentar, colocar em prática tudo isso que vocês estão vendo tudo isso que vocês estão vendo na teoria, tá? De momento, era isso. Eu não sei se vocês estão muito perdidos, se eu estou explicando muito rápido, se eu estou embananando a cabeça de vocês, porque eu não estou vendo a cara de vocês, né? Quando a gente vê o rosto das pessoas com ponto de interrogação, ou com ponto de exclamação, ou com um brilho nos olhos, a gente consegue ver o caminho que a gente está seguindo. Mas aqui é bem complicado porque vocês não estão me vendo e eu não estou vendo vocês. Então, se vocês tiverem alguma consideração a fazer, algum pedido, olha, explica melhor, dá mais exercícios, fala mais devagar, faz uma apresentação mais clara, não sei, me digam, né? Ou me digam pelo menos que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Sim, é confuso, né? É bastante confuso a gente. Porque assim, eu sempre dei aula com uma caneta na mão e escrevendo no quadro, exemplificando, pedindo que alguém dê um exemplo, pedindo que alguém fale. Aqui é um pouco diferente, mas acho que mesmo assim a gente consegue ter uma troca de informações, né, importantes e essa questão de início do curso, ela é muito teórica mesmo, né? Agora, conforme for passando, uh, a gente vai se familiarizando. Agora, quando a gente entrar na próxima unidade curricular, a gente já vai ver algumas doenças contagiosas, a gente já vai conseguir ter uma linguagem mais dentro do ambiente hospitalar do que dentro da sala de aula, né? Essa é a minha forma de dar aula, tanto aqui quanto na sala de aula, só que eu digo que na sala de aula a gente tem contato visual, a gente tem contato físico, né? A gente consegue ter uma troca de informações melhor. Fico contente que vocês estejam entendendo, mas, por favor, assim como vocês me chamam para outras questões, vocês têm que me chamar para me pedir que eu ignoro, ou pode me explicar por aqui, porque eu não entendi na aula.
tá? Então, assim, ó, eu deixei, deixa eu até abrir a minha sala aqui virtual, que eu deixei aberta, eu acho. Para passar para vocês tudo que eu deixei lá na Black, para a gente fazer durante o final de semana. Eu vou atualizar o e-mail hoje, que eu não postei nem a aula de ontem e nem a de hoje. Então, eu deixei lá na Black, tá? Uma pasta de escalas de trabalho e passagem de plantão, que tem a parte dessas apresentações, essas apresentações que eu passei para vocês hoje, e as legislações pertinentes a ela. E as legislações pertinentes a ela, tá? Tem também lá na parte do prontuário e as anotações de enfermagem, eu deixei para vocês o conteúdo, um glossário e a resolução também do COFEM, que fala sobre as anotações, né, de enfermagem. Deixei nas atividades, tá descrito como exercício avaliado em vermelho sobre a passagem de plantão, que é o que vocês têm que me entregar, tá? Deixei uma pasta de exercícios de fixação de escalas e passagem de plantão e deixei um arquivo de uma escala de folga para que vocês utilizem numa atividade. E deixei os exercícios de revisão de prontuário e anotações de enfermagem também, com um parecer do subjetivo, objetivo, avaliação e plano, que é o SOAP que a gente fala, tem o parecer do Corém, para vocês fazerem uma atividade também que eu deixei. Tem bastante atividades para fazer, né? Mas é só uma para me entregar, que é até domingo às 11h59, eu deixei o prazo. E todos os exercícios vão ser corrigidos na aula de segunda, tá? Porque a gente tem só mais um conteúdo para fazer, que eu vou dar em atividade para vocês, porque é um conteúdo um pouco cansativo, né? Que é a parte da humanização, que é melhor vocês fazerem algumas leituras e tal. Estou preparando uma atividade que a gente vai ver na semana que vem para encerrar a unidade curricular, tá? Se alguém não conseguir visualizar as atividades, teve até uma que o pessoal não estava conseguindo visualizar ontem e eu coloquei no grupo, tá? Vocês me falem que aí eu tento mandar para vocês pelo WhatsApp, enfim, e se não entenderem alguma coisa também me perguntem, tá? Mesma coisa de sempre, eu vou estar disponível se eu demorar um pouco para responder porque eu estou ocupada. Então amanhã a gente não tem aula, tá? Aí depois é sábado, domingo e segunda a gente se encontra às 9, então, para corrigir os exercícios. Tá bem? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer fazer alguma consideração? Tudo certo? Então tá. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Nos vemos na segunda, então. Bons estudos e até mais. Vou parar a gravação da aula aqui.